postado sobre o Dorival, que enviou para os atletas um vídeo como lição de casa para reter informações ali importantes, táticas, né? Mas falando da memória, quando a gente fala de memória, a gente tem processos envolvidos, outros processos executivos, cognitivos, como atenção, por exemplo, como concentração. Quando a gente sempre fala de memória, a atenção ela está ali interligada, porque não tem como eu captar informações para armazenar em memória se eu não estiver atento àquilo que eu capto. Muito bem, falando da memória em si, tem basicamente duas áreas no cérebro que são responsáveis por esse processo. A memória que a gente chama de curto prazo, que é aquela coisa rápida, aquela informação rápida que você vai precisar lembrar daqui a alguns minutos, ou que você vai precisar lembrar daquilo para ter uma ação dentro de alguns minutos, então ela fica por pouco tempo. O responsável por isso é o nosso córtex pré-frontal, essa área do nosso cérebro que fica aqui atrás da testa. E a memória de longo prazo, que é aquela memória onde eu preciso reter ali uma informação, é onde aquilo fica armazenado por mais tempo dentro do meu cérebro, e que eu uso isso como uma ação futura, não necessariamente dentro de alguns minutos, que também é uma das áreas que é responsável, é o hipocampo. Então, como é que funciona? Essas duas áreas do cérebro, o córtex pré-frontal e o hipocampo, eles estão interligados, eles se conectam. Basicamente, eu estou atento a uma informação, então essa informação ela passa pelo meu córtex pré-frontal e depois disso se comunica para o meu hipocampo para que ela fique armazenada. Só que para isso acontecer, eu preciso que o hipocampo ele tenha ali quantidades de neurotransmissores suficientes. Eu preciso ter alta perfusão sanguínea ali naquela área do cérebro, ou seja, eu preciso ter oxigenação, preciso ter bastante fluxo sanguíneo ali. Eu preciso que tenha a quantidade de nutrientes necessários, preciso que tenha uma maleabilidade em membrana para fazer conexão entre neurônio pré e pós-sináptico. Tem um monte de coisas que são necessárias que contenham naquela área para que a memória fique armazenada. Não adianta só o atleta prestar atenção, estar atento ali na informação, mas não ter o cérebro bem nutrido, que o cérebro não tenha condições de armazenar. Por isso que só falar em treinos para memória muitas vezes não é o suficiente, e por isso que muitas vezes só o atleta estar prestando atenção na informação também não é o suficiente para ele retê-la. A mesma coisa no córtex pré-frontal. Não adianta o atleta estar ali parado prestando atenção se ele não tiver quantidades suficientes de, por exemplo, dopamina, norepinefrina e serotonina nessa região. Assim como o hipocampo também vai precisar